Olá, seja muito bem-vindo ao canal Larissa Psi. Hoje nós iremos falar sobre o comportamento de birra, seguindo o exemplo que eu dei no último vídeo. Só para contextualizar e completar as informações. Esse vídeo tem como intuito auxiliar tanto profissionais de psicologia como os responsáveis, que são os pais da criança. Por quê? Pelo fato que são os pais que são os principais educadores de seus filhos. Os pais, os responsáveis, as crianças, etc., são influenciados mutuamente pelo comportamento um do outro. Portanto, as práticas que os responsáveis das crianças têm com o intuito educativo é o nome de práticas educativas parentais. As práticas educativas parentais têm tanto o objetivo de auxiliar na aprendizagem como diminuir ou até eliminar alguns comportamentos. Por exemplo, o de birra. Por muito tempo, na psicologia, se teve a compreensão de que o comportamento da criança ele é adquirido a partir do tempo transcorrido. Ou seja, se a gente for pensar em algumas abordagens, em tal idade nós temos outra fase, em tal idade aprende tal coisa, porém, para a análise do comportamento, existe uma compreensão diferente, ou seja, a gente observa o comportamento em sua funcionalidade. Então, a criança ela vai aprender de acordo com o seu ambiente. Então, sim, os responsáveis têm, uma importância ali no comportamento novo, no comportamento adequado, etc. Portanto, a criança tem o comportamento funcional para o seu ambiente. Pode ser adquirido filogeneticamente, ontogeneticamente ou sociogeneticamente. O comportamento de birra, ele é observado como um comportamento filogenético. Por exemplo, chorar, quando a criança chora, como se tira a chupeta, ela chora, etc. e tal, com influências ontogenéticas, ou seja, própria do indivíduo ali que está interagindo com o seu ambiente. Porém, ao passar do tempo, esse comportamento vai sendo inadequado pela perspectiva social em que a criança ou seus responsáveis estão inseridos. Então, os responsáveis acabam querendo eliminar esse comportamento porque ele não é mais vantajoso socialmente, tanto para a criança como para outras circunstâncias. Por exemplo, os pais ou responsáveis podem ficar com vergonha de um comportamento de birra em uma escola, em um mercado. Então, ao decorrer do tempo, ele vai se tornando desvantajoso, perante a perspectiva social em que as pessoas estão inseridas. Vale ressaltar que o comportamento ele é apreendido a partir de outros comportamentos, ou seja, uma classe comportamental, um repertório de aprendizagem. Por exemplo, a fala que eu citei no último vídeo. Há um processo de modelagem em que a criança vai aprendendo os estímulos arbitrários, a partir do comportamento verbal. Então, todos os comportamentos sempre são assim, é uma construção, uma aprendizagem, podendo ter comportamentos novos, perante essas cadeias comportamentais que vão sendo unificadas ali no repertório da pessoa, da criança. Portanto, esse vídeo é mais para esses casos, de 0 a 5 anos, de crianças mesmo, que apresentam comportamento de birra, que por sua intensidade, sua frequência, acabam ocasionando desvantagens. Esse vídeo vai dar orientações e sugestões de como intervir e como esse comportamento é adquirido. Então, o comportamento de birra, que a gente chama de chorar, de gritar, de se jogar no chão, ele já é presente filogeneticamente, que é, por exemplo, chorar. Mas ao decorrer do tempo, esse comportamento ele vai sendo intensificado. A gente pode exemplificar a partir de um reforço positivo. Por exemplo, uma criança está no supermercado, começa a chorar porque quer algo. Seus pais, por outras
ideias, não gostam daquilo, por exemplo, e ao invés de extinguir aquele comportamento, acaba reforçando, dando o que a criança deseja. Esse comportamento também pode ser reforçado negativamente. Por exemplo, o pai ou o responsável está bravo porque a criança não guardou seus brinquedos e começa a dizer várias coisas, ou seja, começa a proporcionar para a criança estímulos aversivos. Essa criança começa a chorar, a brigar, a fazer os comportamentos que denominamos como birra. Então, o pai acaba retirando essas estimulações aversivas, que era o brigar, por exemplo, com a criança. Isso acaba reforçando negativamente o comportamento. Lembrando que a gente só vai saber se um comportamento está sendo reforçado se há o aumento ou não de frequência. Se esse comportamento está sendo mantido, está aparecendo nas situações, é porque ele está sendo reforçado. Se por um determinado momento ele desaparece, é porque ele foi extinto. Ou está ocorrendo o contra-controle, entre outros comportamentos que podem surgir a partir de reforços ou punições. Ou esse comportamento pode estar sendo punido positivamente, que são estimulações aversivas cada vez mais intensas. Ou esse comportamento pode estar sendo punido positivamente, que o responsável, ele acaba sempre consequenciando o comportamento da criança de birra ou outros comportamentos com estimulações aversivas. E isso não cessa, né? Acaba se tornando um ciclo vicioso ali em que esse comportamento do responsável pode aumentar, fazendo punições mais agressivas, mais fortes. E lembrando que a punição não extingue o comportamento. Esse comportamento pode estar ocorrendo de outras formas. E, às vezes, ele afeta também comportamentos que seriam adequados. Então, a punição, ela pode ser, às vezes, aplicada, mas deve ser aplicada com toda uma cautela. Porém, ela não é a principal opção que os responsáveis, ou o PSI, ou a PSI, têm para efetuar com o comportamento de birra de uma criança. Existem fatores que podem dificultar, né, a modificação desse comportamento. Por exemplo, no ambiente, né? Por exemplo, nós temos pais, às vezes, que não conseguem lidar com esse comportamento, acaba lidando de forma inconsciente, no sentido de não conhecer o próprio comportamento. Então, às vezes, acha que está fazendo certo, mas na verdade está punindo aquela criança. Pai, responsáveis que não conseguem lidar com as estimulações aversivas, por exemplo, o choro, o cair, o quebrar algo. Também pode ser por vergonha. Então, a vergonha de colocar em extinção um comportamento, que é ao não dar atenção, não reforçar de nenhuma maneira aquele comportamento, pode estar ocasionando dificuldades ali para os responsáveis ou até PSIs que queiram lidar com o comportamento de birra de uma criança. Então agora nós vamos falar sobre as sugestões, possíveis orientações para os responsáveis ou PSI que está tratando deste problema. Porém, vale uma ressalva antes de eu dizermos. Essas orientações, elas são baseadas em um artigo que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E geralmente são orientações gerais, orientações possíveis. Então, lembre-se, antes de aplicá-las, que cada criança, cada família tem o seu comportamento, tem a sua funcionalidade, tem ali o seu ambiente. Então, as singularidades, elas devem ser consideradas de forma permanente, de forma exemplar. Porque cada criança, cada família tem o seu jeito de lidar. Então, antes de você aplicar essas orientações ou aplicar outras orientações, faça uma análise funcional do comportamento da criança, observe como que está esse vínculo ali entre a criança e sua família. Então, antes de você aplicar qualquer coisa, você tem que fazer uma análise funcional, você tem que considerar o histórico daquela pessoa, ou seja, levar em consideração todas as particularidades, as singularidades que aquela família, aquela criança possui.
Então, as orientações aqui são orientações genéricas, são gerais, são orientações. Orientação é quando eu te oriento para um caminho, mas esse caminho não é fechado, né? Ele possibilita diversas outras opções. Então, é como se eu tivesse te dado os tijolos, mas você constrói o edifício de forma diferente, de forma que esteja de acordo ali com a singularidade, com a particularidade do caso. Então, o primeiro ponto que a gente orienta é fazer com que os responsáveis ou o profissional, a profissional de psicologia, esteja atento. Ou seja, pensar no oposto positivo do comportamento que está sendo emitido. Então, por exemplo, uma criança está no supermercado gritando, se jogando, quebrando tudo. Qual seria o oposto positivo? Qual seria a opção alternativa àquilo? Ensinar que essa criança fale, né, o que ela quer. Então, em vez dela gritar, brigar, ela poderia, né, a gente poderia ensinar essa criança, por exemplo, a falar: eu quero tal coisa, eu não quero tal coisa. Então, qual que é o oposto positivo daquele comportamento? Então, o primeiro ponto é a gente orientar os responsáveis, ou você, de si, a pensar qual que é o oposto positivo daquele comportamento. Qual que é a opção mais vantajosa referente àquele comportamento que está sendo emitido. Ou seja, um comportamento diferente, uma topografia diferente, mas com uma funcionalidade igual. Então, a criança quer comer. Em vez dela gritar, bater, ela pode pedir, ela pode demonstrar, e tudo isso pode ser aprendido. O segundo passo é reforçar os comportamentos adequados. Acontece que, às vezes, os responsáveis ficam tão atentos aos comportamentos inadequados que esquecem os comportamentos adequados das crianças. Então, os pais ou responsáveis só dão atenção quando a criança está quebrando algo, quando a criança está chorando algo. Não é assim. Dê atenção para quando a sua criança também está fazendo algo benéfico. Quando ele está brincando ali sem bater em alguém, quando ele está no supermercado ao seu lado. Como a gente faz isso? Reforçando com elogios, por exemplo. Olha, mamãe, papai, titia, etc. Gostou que você ficou perto de mim. Eu gosto que você esteja comigo. Eu gosto da sua presença. Pode ser por trocas, ou seja, reforços materiais. Olha, que bom, eu gostei do que você fez, por isso eu vou deixar você escolher o que você quer. Ou por trocas afetivas, né? A afetividade ela é sempre muito importante, mais importante do que qualquer coisa. Então você pode falar: olha, você fez isso, então a mamãe vai brincar aqui com você um pouquinho. A titia, a vovó, o vovô, o titio vai ficar aqui com você. A gente vai passear porque você se comportou de tal forma. Então, reforçar os comportamentos adequados em detrimento de dar só atenção para os comportamentos inadequados. As crianças e outras carecem de atenção, então o seu comportamento pode estar sendo reforçador. O terceiro ponto é fundir o primeiro com o segundo. Ou seja, esse terceiro ponto é realmente não dar atenção para os comportamentos inadequados. Então você vai colocar inadequados, então você vai colocar aquele comportamento em extinção. Eu expliquei isso no último vídeo, vai estar aqui. E reforçar os comportamentos adequados. Então, no terceiro passo é realmente extinguir, não dando atenção, não reforçando o comportamento inadequado e, reforçando o comportamento adequado. Vale lembrar, pessoal, que, como eu disse no último vídeo, esse comportamento, quando ele entrar em extinção, ele vai aumentar de frequência, ele vai ter uma variabilidade topográfica. Então, pode ser que essa criança comece a gritar muito mais, comece a quebrar muito mais. Calma, esse comportamento tende a diminuir de frequência depois de um tempo. Então, tenha paciência, tenha consciência de que isso vai acontecer, mas que ele vai diminuir. Então, quando você começar a extinguir os comportamentos inadequados e começar a reforçar os adequados, os comportamentos inadequados no início, vai ter um aumento abrupto, vai ter uma topografia variabilizada, mas tende a diminuir com o tempo. E é necessário que você tenha essa compreensão, é necessário que você tenha um pulso firme,
Porque caso você volte a reforçar esse comportamento, você vai estar reforçando de forma intermitente. Eu não expliquei ainda esse conceito, mas eu explicarei, só que só de antemão vale lembrar que reforçar um comportamento de forma intermitente é reforçar ele ora sim, ora não, ora sim, ora não, vai fazer com que esse comportamento seja resistente à extinção. Então, quando você for extinguir de verdade, esse comportamento vai ser um pouco mais difícil da extinção. Então, colocou em extinção, deixa em extinção. Deixa lá chorando, chama ela para o cantinho para brincar de outra coisa, reforça os comportamentos. O quarto e o quinto ponto é continuar com esse do terceiro, porém facilitar as instruções. Então não adianta só você falar, não faça isso, não faça aquilo, não mexa aí, não pega ali, não quebra isso. Dê instruções claras. Então o que você vai falar? Em vez de falar só o que ela não pode fazer, fale o que ela pode fazer. Então o que você vai fazer? Olha, brinca de tal forma. Você vai pegar a boneca assim, o carrinho assim. Quando a gente chegar no supermercado, a titia vai deixar você escolher uma coisa para você, ou duas coisas. Quando a gente chegar no supermercado, não fique pegando em todos os produtos, porque eles são sujos. Então, instruções claras para as crianças. Instruções de forma que elas compreendam o que você realmente quer dizer. Então, o quarto e o quinto ponto é fundir, todos esses 3 pontos anteriores com instruções claras. E compreender que cada criança tem o seu jeito, não compará-la com outras. Isso facilita que você tenha um ambiente saudável, favorável para o crescimento e desenvolvimento de habilidades adequadas, sociais da sua criança e até sua, porque você vai mudar seu comportamento. Último ponto. Vale salientar que essas orientações, como eu disse, são orientações. Nada vai substituir a ida no psicólogo ou o afeto. Agradeço por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.